Bem-vindo ao projeto Técnica Feynman. Hoje continuaremos o estudo da criminalística. Você irá aprender, nem que seja a última coisa que você faça. O conteúdo de hoje será um dos mais importantes de o estudo da criminalística. Basicamente, trataremos da cadeia de custódia e todas as suas etapas. Iniciando então o estudo da cadeia de custódia. O que raios é a cadeia de custódia? A cadeia de custódia compreende todos os procedimentos para manter e documentar a cronologia do vestígio, ou seja, do manuseio ao descarte. E o que raios é vestígio? Vestígio é todo objeto bruto, visível ou latente, constatado ou recolhido, que tenha relação com o crime. São os dois conceitos iniciais, então, muito relevantes que precisamos levar, que precisamos compreender na sua plenitude. A cadeia de custódia são todos os procedimentos para manter e documentar a cronologia do vestígio, ou seja, do manuseio ao descarte. E o que raios é um vestígio? Um vestígio é todo objeto bruto, visível ou latente, constatado ou recolhido, que tenha relação com o crime. Tendo compreendido, então, o conceito de cadeia de custódia e o conceito de vestígio, iniciaremos as etapas da cadeia de custódia. Mas antes das etapas propriamente ditas, nós temos o início dela. Quando, onde, como inicia a cadeia de custódia? O início da cadeia de custódia se dá desde a preservação do local e da busca dos vestígios. Então, a primeira coisa, o primeiro passo, a primeira fase, basicamente, é a preservação do local. Tudo começa na preservação do local. E quem é que faz a preservação do local? Quem é responsável por ela? Qualquer agente público. Qualquer agente público é o responsável pela preservação do local. Então, a partir do momento que você se depara com algum crime, por exemplo, um homicídio, você vislumbrou que existe uma pessoa morta. Naquele momento, você irá chamar a polícia, geralmente a polícia militar. E no momento em que a polícia militar ou qualquer outro agente público tomar conhecimento deste crime, desta infração penal, ele passa a ser responsável imediatamente pela preservação do local. E agora daremos então sequência às etapas da cadeia de custódia. A primeira etapa da cadeia de custódia, depois de termos preservado o local, é o reconhecimento. Então, a primeira etapa da cadeia de custódia é o reconhecimento. Lembrando, ela se inicia na preservação do local. Perceba que depois teremos uma outra preservação. A preservação do local é o início da cadeia de custódia, mas a primeira etapa, ou seja, quando que ela de fato irá começar, é no reconhecimento. E você pode estar se perguntando, reconhecimento do quê? Reconhecimento do vestígio de interesse, reconhecimento de um possível corpo de delito, um possível homicídio, suicídio, o que quer que seja, um vestígio que tenha sido deixado. Então, o reconhecimento ele se vincula diretamente ao vestígio de interesse. A segunda etapa da cadeia de custódia é, portanto, o isolamento. O isolamento é a preservação a fim de evitar a alteração do estado das coisas. Então, basicamente, ele está retomando a preservação do local, só que dessa vez vinculando não só o local, mas os vestígios presentes neste local. Então, a primeira etapa é o reconhecimento, a segunda etapa é o isolamento, para que não se alterem o estado das coisas. Quem realiza essas duas etapas iniciais basicamente são a polícia militar,
com a preservação do local até a chegada da Polícia Civil. A Polícia Civil chega e constata, reconhece que determinado crime se trata de um homicídio, de um suicídio ou o que quer que seja. Ela faz o reconhecimento do vestígio inicial. Ela tipifica. Ela mantém, a partir deste momento, então, a custódia do local será mantida em isolamento. E o responsável por ele passa a ser, então, a Polícia Civil, que irá preservar o local a fim de evitar a alteração do estado das coisas. E, neste caso, a Polícia Civil irá solicitar a perícia. É exatamente neste ínterim, neste momento, em que a perícia é solicitada. E agora, então, portanto, iremos iniciar a participação efetiva da perícia dentro da cadeia de custódia. A participação efetiva da perícia dentro da cadeia de custódia se inicia com a etapa de fixação, a terceira etapa do processo, que é basicamente a foto, a filmagem, o desenvolvimento de croquis e a descrição do local como ele foi encontrado, pois teoricamente ele foi reconhecido e isolado a fim de evitar a alteração do estado das coisas, mas isso nem sempre é verdade, não é mesmo? Então a primeira coisa que nós fazemos quando nós chegamos ao local de crime é fotografar o cadáver no estado em que ele se encontra, fazer croquis, descrever o estado das coisas. Esta é a primeira etapa da fixação com a participação efetiva da perícia. Depois que tudo foi descrito, fotografado, aí nós iniciaremos a etapa de coleta. A quarta etapa da cadeia de custódia é a coleta. Após a fixação, iremos coletar e essa coleta será feita preferencialmente por perito oficial. Perceba, não é exclusivo do perito. Não é obrigatório que o perito faça, é preferencialmente que o perito faça. Porque na prática, quem faz somos todos. São desde os técnicos até os papiloscopistas, os fotógrafos, todos participam e auxiliam o perito no local do crime para proceder à coleta dos vestígios. E nós vamos coletar esses vestígios e iremos acondicioná-los aonde? Aonde que os vestígios são acondicionados? No envelope de custódia. Muitas vezes eles são parcialmente preservados, coletados em envelopes plásticos comuns e posteriormente serão acondicionados em envelopes de custódia, com o número de custódia. E esta sim que é basicamente conhecido como a cadeia de custódia. É o envelope do acondicionamento que contém lá um código de barras, um número específico, contemplando, portanto, a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta etapa da cadeia de custódia, o acondicionamento, finalmente, em envelope de custódia. Aqui sim é realizado exclusivamente pelo perito, porque ele irá fechar a sua custódia e a partir desse momento ela não poderá mais ser aberta. Se ela for posteriormente aberta, ela deverá ser rasgada e o seu conteúdo deverá ser inserido em um novo envelope de custódia, contendo inclusive a embalagem da custódia anterior, para que seja mantida a preservação da cronologia de todos os eventos com os quais esse vestígio foi custodiado. Por fim, então, ainda no local do crime, depois de termos feito a fixação, a coleta e o acondicionamento nos envelopes de custódia, nós estamos então finalmente, a equipe pericial está saindo do local do crime. Essa etapa é conhecida como o transporte. Então, basicamente, nós estamos saindo do local do crime, voltando para a base, e quando chegamos na base, nós teremos o recebimento, a etapa final da fase externa, ou seja, do local do crime, onde tudo aconteceu. Quando nós chegamos finalmente na base, nós temos o recebimento, que é a transferência formal da posse do vestígio. O vestígio estará contemplado dentro de um envelope de custódia e será formalmente transferido
para outro perito, outro departamento. E esse é o fim da fase externa da cadeia de custódia. Iniciaremos agora a fase interna da cadeia de custódia. Perceba, é muito simples. As 3 etapas que contemplam a fase interna da cadeia de custódia, elas ocorrerão dentro do órgão pericial. Por quê? Porque nós já chegamos na base. Então, a primeira etapa da fase interna é o processamento, que basicamente consiste no exame pericial. Por exemplo, chegamos com uma amostra recolhida no local do crime, encaminhamos para o laboratório. O laboratório irá fazer o processamento dessa amostra. Basicamente, irá fazer o exame pericial nesta amostra. A próxima etapa contempla o armazenamento. Armazenamento é a guarda do material para contraprova, e esse armazenamento é feito na central de custódia. Por fim, é possível que seja feita a etapa final, que é a etapa de descarte. Contudo, essa etapa só será autorizada mediante autorização judicial ou autorização do delegado ao diretor do IGP. Nada poderá ser descartado sem esse tipo de autorização. Então, essas foram as 3 etapas da fase interna da cadeia de custódia. Perceba, o armazenamento é diferente do acondicionamento. O armazenamento é para contraprova. O armazenamento está vinculado à central de custódia, onde todos os vestígios estão armazenados. Todas as armas estão armazenadas. Enquanto que o acondicionamento é propriamente o envelope de custódia, tão conhecido como cadeia de custódia. Por fim, tudo isso irá ocorrer e, caso algo se altere no local do crime, o artigo 347 do Código de Processo Penal diz que é crime de fraude processual. O quê? É proibido a entrada ou a remoção dos vestígios antes da liberação pelo perito. Então, estes foram as etapas da cadeia de custódia. E caso algo seja alterado, perceba, existe uma tipificação penal como crime de fraude processual, a remoção ou a entrada antes da liberação do perito do local do crime. O perito é responsável pela manutenção da cadeia de custódia desde o seu início até o transcorrer de todas as fases externas, ou seja, no local do crime, e as fases internas dentro do IGP, até o seu final.